Diz assim a palavra do nosso Deus: aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós estamos diante da Tua santa palavra, e é sobre ela que nós nos debruçamos nessa manhã, para que o Senhor fale aos nossos corações, o nosso coração duro, o nosso coração perdido, o nosso coração ferido. Obrigado porque tivemos já a oportunidade de orar como família da fé, de cantar canções ao Teu nome. E agora, Deus, pedimos que o Senhor fale profundamente as nossas vidas, através da nossa palavra. Palavra do Senhor que vem aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Lucas, capítulo de número 8, ele nos conta alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, que Jesus, ele no seu ministério, ele andava não só entre as cidades grandes, mas também nos pequenos vilarejos e aldeias. No primeiro século, quando a gente fala de uma cidade grande, a gente fala de uma cidade de 10, 15 mil pessoas, 5 mil pessoas. Uma mega cidade é uma cidade como Éfeso, 300 mil pessoas, 400, 500 mil pessoas. Vilas e aldeias, cidades com centenas de pessoas. E é na Galileia onde se concentram muitas dessas aldeias e vilarejos pequenos, e a palavra diz que Jesus, ele pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus nessas aldeias e nessas cidades. E é justamente nessas aldeias que ele recruta os seus discípulos. É interessante notar que nenhum dos discípulos de Jesus era de Jerusalém, mas eles eram dessas pequenas cidades e vilarejos às quais Jesus, ele iniciou o seu evangelho pregando. E uma citação muito interessante também é que, pregando o evangelho do reino, ia junto de Jesus os seus 12 discípulos. E também, verso de número 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. O ministério de Jesus consistia nisso, na pregação das boas novas, mas também na cura, na libertação das pessoas que ouviam esse evangelho. Tanto que uma pergunta para nortear a nossa reflexão dessa manhã é: o que verdadeiramente acontece com aquelas pessoas que verdadeiramente entregam a sua vida a Jesus? Note que eu acrescentei uma palavra significativa que muda essa pergunta, que é a palavra verdadeiramente. Porque quando Jesus, ele toca e uma pessoa se entrega a ele verdadeiramente, é impossível que essa pessoa se mantenha da mesma maneira que é. E aqui Jesus, ou Lucas melhor, ele diz que havia um grupo de mulheres, um grupo grande de mulheres que seguia Jesus, mas Lucas destaca um grupo de 3 mulheres, assim como Marcos também vai destacar esse grupo de 3 mulheres. E ele começa falando sobre Maria Madalena,
da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, alguém lá do gueto real de Israel, e Susana. E um outro detalhe deste texto diz que com os seus bens, essas mulheres, elas sustentavam e apoiavam o ministério de Jesus. E eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse colocar os nossos olhos sobre essa mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena, ela se destaca na narrativa dos evangelhos, tanto que Maria Madalena, o seu nome é mais citado do que o nome de própria Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena é citada nos 4 evangelhos. E ela tem uma história maravilhosa, porque nós não sabemos qual era a atividade de Maria Madalena, mas ela servia Jesus Cristo com aquilo que ela tinha de rendimentos. Maria Madalena, sem dúvida alguma, era uma mulher, uma discípula de Jesus, que andava muito próximo de Jesus. Se nós olharmos todos os textos que citam Maria Madalena, além dela ser uma sustentadora financeira do ministério de Jesus, era justamente Maria Madalena, ao lado de João e ao lado de Maria, mãe de Jesus, que estavam lá na cruz, quando Jesus foi crucificado. Pedro não estava lá, Tiago não estava lá, Mateus não estava lá. Dos 12, Judas tinha se suicidado, João estava lá, mas e os outros? Tinham fugido. Mas essa discípula estava lá aos pés da cruz. A palavra do Senhor ainda vai dizer que quando retiraram o corpo de Jesus da cruz, Maria Madalena caminhou para ver aonde colocariam o corpo de Jesus. Se iam subir com ele ou se iam simplesmente descartar ele. Mas Maria Madalena era alguém que estava ali observando. Maria Madalena foi a única entre todos que acompanhavam Jesus, inclusive dentre aquele grupo mais seleto de Jesus, Pedro, Tiago e João, que estavam no domingo de manhã no túmulo de Jesus, chorando. E quando ela chega lá, ela vê a pedra rolada, e não tem nada lá. E a gente vê no Evangelho de João esse relato que ela vai até os discípulos, conta o que havia acontecido. Vem Pedro e João, eles entram lá e não tem realmente o corpo, eles saem correndo. E quando todos vão embora, quem continua ali no jardim do túmulo de Jesus? Maria Madalena. E alguém começa a falar com ela, e ela, achando que era o jardineiro, ela expressa o seu desespero falando: onde está o meu Senhor? Onde está o corpo dele? Até que esse que supostamente era o jardineiro fala o nome dela: Maria. E ela sabe que não é mais o jardineiro, que é Jesus Cristo. E ela, naquele afã da alegria, tenta abraçar Jesus, e ele fala: não me detenha, pelo contrário, vai e anuncie. E nós temos aqui a primeira missionária da Bíblia, porque se a mensagem dos apóstolos foi pregar a ressurreição de Cristo, quem primeiro pregou a ressurreição de Cristo para os apóstolos foi Maria Madalena. Inclusive ela tem uma declaração linda lá em João capítulo 20, quando ela chega diante dos discípulos, ela fala: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Essa é Maria
Madalena, enquanto todos estavam escondidos em suas casas, os discípulos reunidos, escondidos com medo, é Maria que vai lá e fala: eu vi o Senhor. Ela foi enviada pelo próprio Cristo a contar a boa notícia da ressurreição. Mas é verdade também que dessa Maria Madalena saíram 7 demônios. Dessa Maria saíram 7 demônios. E é interessante que nós vemos outras situações de possessão demoníaca na Bíblia. Por exemplo, quando a gente lê no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vemos cenários terríveis. A gente vai ver o relato do gadareno, por exemplo, que não havia correntes que o segurassem. Ele era alguém transtornado, desfigurado. Em Marcos 9, aquele menino que era arremessado de um lado para o outro, perdeu o juízo, ficava espumando em sua boca. E aí nós estamos diante de uma mulher que antes de se tornar essa Maria Madalena, era alguém possuída por 7 demônios. E a gente não sabe ao certo se eram 7 mesmo demônios, ou eram mais. Porque a gente tem, por exemplo, naquele outro episódio, daquele que tinha uma legião, que eram muitos. Mas o que provavelmente é pretendido por Lucas e por Marcos no capítulo 16, porque os irmãos sabem que 7 tem uma conotação de perfeição. É como se Maria Madalena, ela fosse afligida perfeitamente. Se é que pode haver perfeição na aflição. Mas o que eles estão dizendo é: se você sabe que existe uma maneira completa, integral de alguém participar de um sofrimento, essa é Maria Madalena. Ela sofria integralmente, completamente, de todo tipo de sofrimento pertencente ou inerente a um ser humano. Maria Madalena era alguém atormentada de modo completo. Nela existia todo tipo de mal. E pessoas assim, o que a gente manda fazer? Trancafia, mata, isola essa pessoa. Essa pessoa não tem condições. Porque também na Bíblia existem 2 sentidos sobre essa questão de possessão ou de demônio. Jesus sabe o que é demônio e o que é doença. Mas para muitas pessoas no primeiro século, essa distinção ela era um tanto quanto difícil. Muitas coisas das quais não se tinha um tipo de conhecimento, generalizava em demônio. E de certa maneira está certo, porque toda aflição do ser humano tem por trás as malandragens do diabo. Efésios capítulo 6 vai dizer isso. Tenham cuidado com as malandragens do diabo. A despeito da atitude do ser humano lá no jardim do Éden, colher voluntariamente, de iniciativa própria, comer do fruto proibido, há uma influência maligna e satânica. Irmãos, como presbiterianos, a gente não pode achar que a influência espiritual não está por trás das coisas. Existem sim demônios. O diabo, ele sim milita contra cada um de nós, ele tem ódio mortal por nós. O sofrimento humano, ele é fruto sim do pecado, mas ele é sempre embarcado pelas hostes espirituais. Há um comprometimento maligno no nosso sofrimento. Há um comprometimento maligno. De modo que não existe nada que seja apenas de cunho natural. Não existe neutralidade no mundo real.
E aqui nós vemos esse cenário dessa mulher que era atormentada de todos os modos. Mas o grande ponto é que quando ela tem um encontro com Jesus, ela é liberta. E ela é completamente liberta de qualquer mal que tenha sido, seja a possessão demoníaca, seja uma doença, ou seja uma aflição mental, ela é liberta completamente, totalmente. De modo que o testemunho de Maria Madalena está aqui nesse detalhe, do qual saíram 7 demônios, para mostrar que não há nada que seja tocado por Jesus que não sofra uma mudança radical. Não há nada que seja entregue a Jesus de modo verdadeiro que não seja mudado de modo radical. Por isso eu volto a frisar: nenhum ser humano permanece a mesma pessoa ao se encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo. E a pergunta que nós temos que fazer a despeito das mudanças que nós não temos é um encontro com Jesus ou é um encontro verdadeiro com Jesus? Porque essa mulher, ela era uma mulher que estava fora do seu juízo, não tinha qualquer lucidez, ela tinha sua paz roubada, andava de cabeça baixa, tinha vergonha, tinha culpa, não sabe a vida, não se via como qualquer coisa, a não ser alguém desfigurada, indigna, afligida por todo tipo de mal. Essa era Maria Madalena, até o dia que ela encontra Jesus. E quando ela encontra Jesus, quando ela se coloca no caminho de Jesus, a transformação, a vida. Inclusive fica uma dica aqui de entretenimento: assista o primeiro episódio da temporada do The Chosen, que trata justamente de Maria Madalena. Não é pecado assistir The Chosen, tá bom, gente? Não é pecado, em nome de Jesus. Assista, é bênção, né? O problema é você assistir The Chosen e não ler a Bíblia, esse é o problema, né? Ou você achar que os personagens lá é quem é mesmo, tá bom, gente? Uma benção. Pecado é assistir essas porcarias de novela aí que incentiva adultério, que fala mal dos outros, né? Isso aí é pecado. Mas irmãos, o que são então esses 7 demônios? O que são 7 demônios? Nós somos atormentados por esses demônios, é aquilo que não consegue retirar de nós a culpa que rouba a nossa paz, que continua nos trazendo vergonha. Os nossos demônios ficam nos afligindo, muitas vezes nos conduzem a doenças crônicas, tragédias do passado, nós utilizamos para justificar as atitudes de hoje. Abusos, abandonos, rejeição, são os demônios que muitas vezes nós carregamos a nossa jornada, as coisas que afligem a nossa alma. Muitas vezes não gostamos do nosso corpo, nos achamos menos inteligentes, o tempo todo nos sentimos menores do que as outras pessoas. Não estamos desenvolvendo uma dignidade que nos coloca como imagem e semelhança diante do Senhor, tal como nós fomos criados. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, que sempre existe um antes e um depois do encontro com Jesus. Sempre existe um antes e um depois do encontro com Jesus. Há uma vida de 7 demônios no passado, antes do encontro com Jesus, mas há uma vida que segue depois do encontro com Ele, uma vida que precisa desenvolver, crescer intimamente no relacionamento com Jesus. E a grande pergunta que nós devemos fazer para nós hoje, crentes, nós que temos um encontro verdadeiramente com Jesus: o que é, ou pelo que a nossa vida é sustentada? A nossa vida é sustentada hoje, justificada
pelo passado, pelos 7 demônios, ou pelo nosso encontro com Jesus? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, meus irmãos, as desculpas elas vão embora. Ah, mas no meu passado foi isso, meu pai, a mãe fez isso, fez aquilo. Desculpa. Porque a transformação, o encontro com Jesus ressignifica a nossa identidade, a nossa mente. O nosso encontro com Jesus ressignifica quem nós somos. Recebemos um manual de como nos portar e como lidar com as nossas questões mais pessoais e particulares. E é isso que acontece com Maria Madalena. De uma pessoa totalmente desconfigurada, atormentada. Ela é alguém agora que está anunciando para as pessoas: eu vi ele ressuscitado. É alguém que estava aos pés da cruz. É alguém que estava no jardim do Senhor. Eu gostaria de trazer aqui brevemente algumas aplicações para a gente. A primeira delas é por que a gente então não consegue viver essa vida transformada? Porque nós precisamos questionar se verdadeiramente o nosso encontro com Jesus ele foi verdadeiro mesmo. Tem muita gente às vezes na caminhada cristã que não teve um encontro com Jesus, mas ela se convenceu de que Jesus é uma boa opção. Às vezes a pessoa não experimenta dessa transformação porque tem uma espiritualidade medíocre. Eu sou cristão, nunca leu a Bíblia inteira. Vai orar, não consegue, tem que ficar pedindo para os outros orar. Aí, está sofrendo na vida. Vou pedir para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô que foi presbítero, para minha avó que foi pastor, meu avô que foi pastor, para minha mãe que era do ciclo de oração. Mas a pessoa mesmo tem dificuldade de se relacionar com Jesus. Não vai até Ele. Tem medo de tudo, tem medo da morte, de ficar desempregado, de perder o namorado, a namorada, de chover amanhã, fazer calor amanhã. Como é essa proximidade com Jesus Cristo? Como que desenvolve esse relacionamento, se é realmente de fato um verdadeiro relacionamento? Porque todo crente que teve um encontro com Jesus verdadeiramente, ele nunca vai se afastar de Jesus. Olha, Maria estava lá aos pés de Jesus o tempo todo. Então, a verdade nesse nosso encontro com Jesus, ou ele é apenas uma afinidade? Uma segunda preocupação que nós temos que ter é ficar atento aos demônios, que são travestidos de comportamentos errados. É tão interessante que a gente desaprendeu a chamar de pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Aí a gente começa a justificar, isso é uma projeção psíquica, isso Freud explica, isso é superstição. Aí a gente começa a se empanturrar de remédio, a gente começa a se lançar numa vida de consumo, de alimentação desregrada, a nossa vida vira uma bagunça, incorporamos hábitos destrutivos em nossa vida, estamos o tempo todo maquinando mal, estamos vendo numa conversa de mesa, falando mal do vizinho, falando mal da igreja, falando mal de todo mundo, e a gente não dá nome disso de pecado, não atribui isso a condições espirituais, a gente diz simplesmente que isso é a vida, quando na verdade a gente tem que ficar atento a esses demônios que são
maquiados ou estão disfarçados daquilo que a gente chama apenas de comportamentos errados ou maus hábitos. Porque se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus e essas coisas continuam acontecendo, nós temos que perguntar: o meu encontro com Jesus, ele é verdadeiro ou não é verdadeiro? E a vida de Maria Madalena está aqui para mostrar que não há qualquer impossibilidade para o toque de Jesus. Não há qualquer impossibilidade. E a terceira aplicação, meus irmãos, é justamente essa: não há ninguém igual a Jesus. Não há ninguém como Jesus. Ele nos liberta de tudo isso. Jesus, ele nos dá vida. Jesus, ele nos deixa leves em nossos relacionamentos. Jesus, em nossas vidas, faz com que a gente não queira arrumar encrenca com ninguém. Já viu gente que parece que precisa de uma briga? O tempo todo está atormentando a vida de alguém e se diz que é crente. Uma pessoa liberta por Jesus, ela fica de boa, ela fica em paz. Ela dá testemunho, porque ela sabe que ela está na peregrinação da sua transformação. Ela está fazendo a revisão inteligente do seu passado, para aplicar à luz das Escrituras uma nova vida. Ela não se vê atormentada por isso. Há arrependimento legítimo. Meus irmãos, minhas irmãs, se os nossos demônios pessoais, eles não se agitam, eles não se incomodam com a presença de Jesus, é porque o que a gente está seguindo não é Jesus. Se os nossos comportamentos, o nosso jeito de ser, ele não é incomodado pela presença de Jesus, então é porque Jesus ficou longe. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, todos os demônios são expulsos. Jesus é suficiente. Maria Madalena é esse exemplo. Por que a história dela está aqui e por que esse detalhe da vida dela está aqui? É para mostrar que Jesus pode. Quando há um encontro verdadeiro, pode. Vai saber lá, meus irmãos, tudo aquilo que compunha a vida de Maria Madalena. Traumas, experiências, aflições. Uma mulher que estava no inferno, e ainda assim ela é liberta por Jesus, porque não há ninguém como Jesus. Quero concluir, meus irmãos, queria chamar o pessoal do louvor para a gente poder cantar mais uma canção. Irmãos, precisamos nos lembrar que Jesus é aquele que nos livra dos demônios do inferno. Jesus é aquele que nos livra dos demônios da nossa psique. Jesus, ele nos livra dos demônios da nossa imaginação, da nossa projeção. No encontro verdadeiro que eu e você temos com Jesus, nós experimentamos real e verdadeira libertação, transformação. Jesus é aquele que expulsou os 7 demônios de Maria Madalena, e que depois disso a história dela foi outra, completamente outra. Que nós, como crentes, possamos experimentar disso nos nossos relacionamentos, que você, marido, quando estiver com a sua esposa, seja alguém transformado por Jesus e não alguém com 7 demônios. Que você, esposa, não seja alguém com 7 demônios, mas alguém transformada por Jesus. Você, jovem, adolescente, seja alguém transformado por Jesus, por seus pais, por seu trabalho, e não alguém com 7 demônios. Que nós, no nosso trabalho, em tudo aquilo que fazemos, sejamos gente transformada por Jesus, porque é isso que Jesus faz, quando nos entregamos para Ele verdadeiramente. Pense na sua vida, pense naquilo que Jesus fez, pense naquilo que Ele é, pense naquilo que Ele já mudou, porque, irmãos, ou Jesus é isso, ou essa mesa não tem sentido algum.
Ou Jesus é isso, ou bebermos do cálice não fará nenhum sentido para nós. Ou nós levamos o encontro com Jesus a sério, ou participar daqui vai ser apenas uma encenação. Nós cantamos uma música: não há amor igual, Jesus, tu és real, és o sacrifício perfeito. Precisamos que isso seja verdade em nossas vidas.